família da irmã da missionária Rosilda, ali no Cristo, né? Então vamos direto para o nosso estudo. Os irmãos se lembram onde foi que nós paramos, no nome do Senhor Jesus? Se lembram? 20, versículo 7. A gente não chegou a terminar não. 7. Isso, a gente vai, acho que vai começar a partir do 11, né? O juízo final, né? Amém? Me corrijam aí os outros, se é isso mesmo? Vamos lá, ó. Então, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Quem pode ler para mim? Do 11 até o 15. Se der, a gente entra no 21 também, em nome do Senhor Jesus, hoje. Do 11 até o 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Até aí, né, irmã? Até o 15. Certo. Amém. Mais uma vez, do jeito que a gente sempre começa, meus queridos. E aí, o que foi que chamou a atenção dos irmãos em nome do Senhor Jesus? A partir do versículo 11 até o versículo 15. O que diz o 12, presbítero, que chamou a atenção? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. E, pode dizer mais, e aí, o que você acha disso? Certo. Não, a minha dúvida é, vi os mortos, os grandes e os pequenos. Sim. Essa é a minha dúvida. Porque grandes e pequenos. Ah, certo. Eu acho que eu já sei onde você quer chegar. Os poderosos Os grandes... e poderosos. Os grandes é acima de 1,60 m. E os pequenos... E aí, André, você está em qual, minha querida? Está entre os grandes? Ah, tá certo. Ok. Né? Valeu, pastor. Mas quando disse que tinha aqueles gigantes, né? Já não seria tão... Já não se encaixa, né, Genil? Já não se encaixa. Presbítero, esse termo grandes e pequenos eu vi hoje. Ele também é usado, deixa eu ver se eu acho aqui, no mesmo livro de Apocalipse, versículo aqui 12, né? L12 Ele também é usado, certo? Eu acho que é no 13:8 ou é no 19:5, enfim. Ele também é usado quando se fala do povo de Deus que está orando perante o trono do Cordeiro, certo? Grandes e pequenos. Outro fato também é que eles estavam em pé diante do trono. Parece ser uma posição, digamos assim, um tanto honrosa, estar em pé diante do trono. Tem até um salmo que fala, né, na sua presença uns se curvam, mas eu permaneço em pé, né, falando do processo de salvação. Mas eu sei porque que eu acho que o presbítero está perguntando isso. Vamos lá. Porque existem duas principais interpretações a respeito destes que participam do juízo final aqui. A gente viu
Na aula anterior, o que nós vimos na aula anterior? Né? O reino milenar. Né? Para quem encara o livro de Apocalipse numa sequência cronológica, o juízo final vem logo após o reino. Amém? E que para quem encara que o reino também seja literal. Certo? E esse juízo final agora, depois do reino, ele vem, e a grande pergunta que surge é: quem estará sendo julgado neste julgamento? E aí? Quem é que participa? Quem é que está sendo julgado? Quem é que está diante? O cenário aqui é de um tribunal, concordam? É de um tribunal, né? Certo? E quem é que está lá sendo julgado? Quem são as pessoas que estão sendo julgadas? Os mortos, certo? Mas, e esses mortos, eles fazem parte de que grupo? Os salvos, mas na tradição da igreja de Cristo, o julgamento do trono era só para os salvos. Não, pelo contrário. Vamos lá. Então existem duas interpretações. Uma de que este julgamento aqui do trono, chamado julgamento do trono branco, porque começa no versículo 11 com um grande trono branco. E isso aqui é juízo final, né? Juízo final, certo? Já entendo. E o que acontece? Há uma doutrina de que quem só está sendo julgado aqui são os mortos, amém? Mas são os mortos infiéis. Certo? Mas grandes e pequenos é uma linguagem, por exemplo, que João aplica aos que são salvos em outro momento. Depois eu vou achar aqui. Quando a gente estiver discutindo, eu procuro e vejo esses grandes e pequenos. Quem tiver referência na Bíblia aí, depois vejam. Certo? Mas também a posição em que eles se encontram é de estar em pé diante deste tribunal, diante do trono, melhor dizendo, diante do trono do juiz. Claro que esse juiz a gente já sabe quem é, né? Certo? É Deus, é Jesus Cristo. Aí alguns dizem, não é Deus, ou não é Jesus Cristo, é só o Deus Pai. Eu tenho certa dificuldade em separar, certo? A figura de Cristo e a figura de Deus Pai. Eu tenho certa dificuldade de dizer, não, isso é taxativo. Aqui é só Deus. Aqui é só Cristo. Certo? Especialmente no livro de Apocalipse, que a gente sabe que é um livro simbólico. Porque quando a gente vai para a visão que João tem do trono, no capítulo 4 e 5, ele é compartilhado entre Deus Pai e o Cordeiro. Aquele trono ele é compartilhado. Né? Amém? Aí o que acontece? Essas pessoas, elas são grandes e pequenas, que é uma linguagem que João já usou para os salvos dentro do livro, e eles estão em pé diante do trono, que é uma posição de honra, certo? E outro fato também que ocorre é essa pergunta aqui, ó. Essa vai ser uma pergunta. São quantos livros? Está no plural. Você abriu os livros, né? Isso. Ainda outro livro. Ó, tem outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Será que são dois, hein? São 2 livros. O livro para o Espírito e o livro para os crentes. Certo? E o livro da vida também chamado de, em outro momento, de livro do Cordeiro. Daqueles que não estavam escritos no livro do Cordeiro, estes é que são o quê? Julgados, infiéis, e vão para a perdição eterna. Mas somente aqueles que não estão no livro do Cordeiro. E aqui são abertos os 2 livros. Tanto o livro do Cordeiro. Quem tem o nome no livro do Cordeiro está salvo. Está salvo. E a gente sabe que a nossa salvação é só pelo intermédio do Cordeiro. Não existe outra forma de ser salvo. Só por intermédio de Cristo. Então,
aqueles que estão no livro do Cordeiro. Esse livro aqui, quem trabalha com registros de nascidos, ou registro de mortos, ou, enfim, né? Os cartórios, é um registro. É um registro. Certo? E lá no livro do Cordeiro, então, tá os nomes, né, de quem são salvos pelo sangue do Cordeiro. Daí o nome Livro do Cordeiro. Certo? E também há outro livro. E o que que tem neste outro livro? Me digam aí. Segundo as suas obras. E tem o livro das obras. O livro das obras. Certo? Neste livro das obras, aqui eu interpreto que tanto vão estar salvos como ímpios. Neste livro das obras vão estar os dois grupos. Certo? Pergunte, irmã Andréia. Isso aqui deu o mar, os mortos que nele havia. Certo? A morte. Sim. E o inferno deram os mortos que nele haviam. Já atinge o inferno? Esta morte pode ser o inferno, tanto o inferno como a morte, e o mar também, viu? Pode ser interpretado como o local dos mortos, o Hades. O inferno aí pode ser o Hades, o local dos mortos. Certo? Então são os três termos para significar a mesma coisa. Oi? Isso, no estado dos mortos. Mas está em qual versículo, irmã Andréa? 13. E eu dei o mar os seus mortos que nele havia, a morte e o inferno, isso mesmo, os que estavam no estado intermediário. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Certo? Os que já tinham morrido. Ok? Esse inferno aqui não era uma condenação, como se fosse o Hades mesmo. Há uma grande dificuldade, uma grande discussão. Por quê? Porque há quem cogite que mesmo no estado intermediário, o que é o estado intermediário, irmãos? Os irmãos sabem? Entre a morte e o julgamento. E a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A gente chama isso de estado intermediário, amém? Então, aqueles, por exemplo, os que são crentes e morrem hoje, e eles estão no estado intermediário, mas é no estado intermediário de bem-aventurança, também chamado de seio de Abraão. Aqueles que são infiéis e morrem hoje, eles estão no estado intermediário, mas no estado intermediário que já não é de bem-aventurança e que já é de punição. Certo? Então, o próprio estado intermediário em si, então existe uma discussão aqui. Aqui é um estado intermediário geral, que tanto engloba o lado bom e o lado ruim, ou é só o estado intermediário que engloba a situação ruim de julgamento? Certo? Está entendendo? Ok? Então existe essa grande discussão. Pelo contexto, parece que é o estado intermediário sem distinguir o lado bom e o lado ruim. É aqueles que estavam no estado intermediário e vieram para serem julgados. Eles, então, são ressuscitados para serem julgados. Certo? Isso. Estado intermediário, lado bom. Uma parábola do rico e Lázaro, né? Parábola do rico e Lázaro também. Quando ele fala de estar com o Senhor, não é já está Já não ainda. plenamente restaurado. Você está no Sim. de Abraão. Sim, já está no seio de Abraão. Porque não é totalmente e plenamente restaurado. Porque ainda não está com o corpo glorificado. Ok? Esse estado intermediário, então, é um estado de alma espiritual que não possui corpo. Para um judeu, para toda a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento,
nós também somos feitos de corpo. Então, se nós não estamos em nosso corpo, nós não estamos completados. Ainda falta alguma coisa, certo? Por isso que a gente espera, mesmo os mortos em Cristo, esperam a sua volta para serem completados com o corpo glorioso. Por isso que eles ressuscitam com o corpo glorioso. Genildo me mandou uma pergunta uma vez do estado intermediário, uma pregação, não me lembro, acho que foi do Shed, falando a respeito disso, do pastor Shed. Para o judeu do Antigo Testamento, que as coisas são mais obscuras no Antigo Testamento, sabendo que é o Novo Testamento que traz luz ao Antigo, este estado intermediário é bem complicado de se compreender, chamado de Sheol, ok? A palavra hebraica Sheol. E nesta palavra hebraica parece então, é um estado de desencarnação, por assim dizer, em que é um estado de sombras, onde as pessoas não têm certa consciência, ou estão meio que perdidas, ou que não conseguem louvar a Deus. Ou seja, é um estado de incompletude. Mas eu estou falando isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo já lança mais luz a respeito disso. O apóstolo Paulo também, como os apóstolos, lançam mais luz a respeito disso, deixando a entender que existe um lado bom e um lado ruim desse estado intermediário. Amém? Mas vamos lá. Ficou claro, meus irmãos? Certo? Lembrando que a revelação ela é progressiva. Ok? Progressiva, né? Os apóstolos, especialmente Jesus Cristo, nosso Senhor, lançam luz a respeito daquilo que era do Antigo Testamento, que era obscuro. Ok? Então, por que esses dois grupos, voltando aqui, por que Saulo está aqui no meio também? Pergunta que eu faço. No livro das... Eu acho, né? Alguns acham que não. Eu acho que sim. Por que Saulo também... Eles já não estão no livro do Cordeiro? Eu acho que nessa hora aí, Cristo vai ser o advogado daquelas pessoas. Certo. Aham. Então, na nossa mente humana, quando for apresentado, Cristo vai justificar aquela pessoa. Sim. É o advogado, né? O paracleto, né? Ok? Oi? Também pode ser porque Cristo, para que ele se glorifique, para que ele justifique, para que ele julgue, ele tem que mostrar para os ímpios que o julgamento dele é um julgamento justo. Então ele vai dar os salários dos salvos, julgando para que toda a nação, todas as nações vejam que ele é um juiz justo. Boa, também. Ele não vai dizer que ele não está puxando para a sardinha lá, a sardinha balada dele, né? Certo. Está pegando e dizendo, o meu julgamento é assim para que a nação conheça que eu sou um juiz justo. Aí ele está julgando os salvos para que o mundo veja e o ímpio para que o mundo veja. E que os justos também vejam o julgamento dos ímpios. Certo. Vamos ler aqui, finalzinho do... Deixa eu ver aqui se eu acho. 21:7. Bem pertinho aqui. 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Está dizendo, o que está dizendo aqui? Os que são filhos de Deus vencerá e herdará todas as bem-aventuranças. Amém? Mas, aí tem um mais. Quanto aos tímidos, né, que são os covardes, né, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, a sua parte será onde? Que é o quê? Pergunto, essas obras que a gente acabou de ler aqui, é condizente com aqueles que se dizem que são do Cordeiro? Mesmo que eu diga que eu sou do Cordeiro, eu digo, e eu pratico essas obras, eu sou do Cordeiro? Logo, a minha situação de boas obras, no livro das obras, está de acordo com a minha natureza.
Uma vez de que eu estou no livro do Cordeiro, eu tenho que andar de acordo como o Cordeiro andou. Não adianta nada então eu chegar lá no dia do julgamento final e dizer: olha, eu fui pastor da igreja de Cristo em Cruz das Armas, viu? Você me respeite. Certo? Não adianta nada. Se eu não andar como Cordeiro, bal, já era. Perdeu o playboy. Ok? Certo? Então, as minhas obras, todo mundo será julgado pelas obras. É isso que a gente viu no livro de Tiago. Paulo também fala isso nas suas cartas, né? Que nós seremos julgados pelas nossas obras, mas aqueles que terão as suas obras limpas são aqueles que estão lavados pelo sangue do Cordeiro e vivem em conformidade como o Cordeiro viveu, porque o Espírito Santo de Deus habita em seu coração, promovendo santidade e mudança de vida. Então, essa história de que fulano frequenta a igreja, mas ele não mudou das atitudes, não passa no julgamento final. Entenderam? Porque ele pode dizer da boca para fora, mas as suas obras não condizem com aquilo que ele diz. Não condizem. Certo? Amém? Ok? Então, por isso que eu acho que os salvos também estarão aqui, porque mostrará que as suas obras são condizentes com a obra do Cordeiro. E o dos ímpios não. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou procurando aqui. Acho que é Romanos capítulo 15. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e guardar nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo... Que fala do trono de Cristo. É lá em Romanos. Não sabei, o apóstolo Paulo, não sabei vós, vê se vocês acham aí, não sabei vós que todos nós teremos que comparecer ao tribunal de Cristo? É lá em Romanos, finalzinho de Romanos, eu não lembro se é no capítulo 14 ou no capítulo 15. Mas o apóstolo Paulo fala isso, certo? Não me lembro mais. Não sabei vós, achei. Na hora que eu ia desistir, né? 14:10, Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Amém? 14:10, né? Paulo está dizendo então que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. E há uma interpretação então que o tribunal de Cristo, preste atenção irmãos, é diferente desse tribunal do trono branco. Ok? Este tribunal de Cristo então seria somente para os crentes. Por isso que Paulo estaria dizendo: nós iremos comparecer, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ok? E este tribunal de Cristo então só seria para os crentes, e o trono branco aqui, que é do juízo final, seria só para os incrédulos. Então teriam dois tribunais distintos para pessoas distintas. Entenderam? Amém? Então, este tribunal de Cristo, a interpretação mais comum é na interpretação dispensacionalista. Mais uma vez, a Assembleia de Deus, a tradição da Assembleia de Deus, em que nós fomos arrebatados, a igreja foi arrebatada, né? Isso é ensaio, é?
Hoje é dia de quê? Ah, já é pro carnaval? Estamos em novembro ainda, pelo amor de Deus. Hã? Tem gente querendo fazer imposto de renda já? Aí é prevenido, viu? Então, eu vou botar só o A aqui, né? Na terra vai ter o quê? O momento de tribulação. Hã? E a igreja foi o quê? Então ela está lá nos céus. Aí lá nos céus, o que vai acontecer? Provavelmente aqui nos céus não há um acordo entre eles, mas geralmente se coloca nos céus. Vai ter o tribunal de Cristo. Né? O qual Paulo fala aqui. Quem separa, irmão? Quem separa esses dois tribunais? Certo? Então vai haver o tribunal de Cristo. Neste tribunal de Cristo, então aqui, ó, vai acontecer nos céus. Quem é que está nos céus? Os salvos. A igreja. Para que então vai ter o tribunal de Cristo aqui nos céus? Irmã Adriana falou ainda há pouco. Para receber os galardões, que são as recompensas daqueles que foram fiéis ao Cordeiro durante a sua vida, a sua morte e por aí vai. Certo? Então, claro, né? Se está no céu, só o povo eleito, que estaria aqui, só alguém da igreja. Certo? Alguns colocam depois, não só aqui nos céus, mas alguns colocam o tribunal de Cristo assim que Jesus Cristo voltar e ressuscitar todo mundo e dará o galardão, e depois, logo em seguida, virá o tribunal do trono branco. Mas mesmo assim separam o primeiro e depois o outro, certo? Mas a visão mais comum é botar o tribunal de Cristo sendo realizado lá nos céus, ok? Amém? Outros já interpretam não. O tribunal de Cristo é a mesma coisa do tribunal do trono branco, certo? Não existe diferença nenhuma. Então, esses que interpretam colocam como duas linguagens diferentes para a mesma coisa, certo? Tribunal de Cristo e Tribunal do trono branco é a mesma coisa. E este julgamento final que está dito aqui em Apocalipse é o mesmo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, em que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, que é o que João, está falando aqui em Apocalipse, finalzinho do capítulo 20, a partir do verso 11. Jesus vai falar do quê? Jesus tem carro de barulho. Sim, lá em Mateus, né? Diz que Deus vai separar o bode dos bodes das ovelhas, né? A gente vai estar tudo junto, né? Parece que sim, bem lembrado, né? Na hora do julgamento ele vai separar Os bodes das ovelhas, né? Mas para aqueles, para os dispensacionalistas, eles têm uma explicação também para isso. Você não dá, né? Então, olha só. A igreja vai estar aqui no tribunal de Cristo. Concorda? Sim. Mas quem é que esteve na terra e se tornou fiel? Que não foi arrebatado? Começa com I, começa com I. Israel. Isso, garoto, show de bola. Israel, dispensacionalista, certo? Israel, ok? Israel também propagou o evangelho, alguns outros também se converteram. Então, só que essa galera que ficou na terra perdeu o quê? Perdeu a oportunidade. Por quê? Porque o tribunal de Cristo foi no céu, não foi arrebatado. Perdeu, você estava na terra, né? Ô Israel, você ficou na terra, demorou para se arrepender, olha no que dá, né? Certo? Então, quando for acontecer agora o tribunal do trono branco, tanto vai estar o povo que se converteu durante a tribulação junto com Israel, mas que perdeu, ó, porque não estava nos céus. Oi? Isso, não tem galardão, certo? Alguns dizem que inclusive faz uma interpretação errada daquela passagem do apóstolo Paulo lá em Coríntios, se não me engano, no capítulo 15, como que é salvo pelo fogo, né? Como quem é salvo pelo fogo, certo? Mas aqui também vai ter salvos, que é o povo de Israel que se arrependeu, junto com aqueles que se arrependeram durante a tribulação, mas que perderam o galardão porque não estavam lá nos céus. Então, tanto terá bodes como ovelhas. Tanto é que as ovelhas para eles, então,
praticamente é o povo de Israel que deixou para se arrepender depois. Certo? Por que eu não concordo com essa visão? Porque em nenhum momento Jesus Cristo diz, em seus sermões proféticos, que ele virá como um ladrão e que dará a oportunidade de segundo arrependimento depois da sua vinda. Em nenhum momento ele diz isso. Ele disse, olha, eu venho como um ladrão, se prepare. Está entendendo? Se Israel vai se converter depois do arrebatamento, perceba que eles foram avisados. Faz sentido. Vem para todo mundo como um ladrão, menos para Israel? Eu acho estranho. Estou dizendo Francisco Casimiro, eu acho estranho. No meu pensamento lógico. Certo? Né? Mais uma vez, toda vez que Jesus Cristo fala da segunda vinda, toda vez, Jesus Cristo, os apóstolos, estejam preparados, porque eu venho como um ladrão. Né? Certo? Amém? Então, não vai ter aviso prévio, né? Se arrependa quem? É amanhã. Tá entendendo? Pode ser agora, né? Tá entendendo? Certo? Amém? Então, certo? A irmã tá discutindo aí, irmã André. Porque é o seguinte, olha, se eu... Nessa visão aí do povo tentar que você Ah. Porque teve aquela novela da Record, eu não assisti, né? Sim. E o povo subindo. Mas tem deixados para trás. Deixados para trás, todo mundo some, todo mundo sabe que foi o arrebatamento. Mas e isso? Se teve esse arrebatamento físico, todo mundo sabe que Jesus está voltando. Que vai demorar 7 anos para ele voltar de vez, definitivamente. Não fica avisado? Fica. Como é que vai vir surpresa? É a minha pergunta também. É a minha pergunta também, irmã André. Certo? É a minha pergunta. Ok? Certo? Porque já viram aquele adesivozinho, né? Em caso de arrebatamento, já viu? Em caso de arrebatamento, esse carro se desgovernaria. Aí quem vai ler aquilo é quem ficou, meu. Não, mas aí, peraí. Eu vou ser avisado? Tá entendendo? Que Jesus Cristo daqui a 7 anos vai voltar? Mas peraí, ele não vinha como ladrão? Sem dar aviso prévio? Tá entendendo? Né? Certo? Então, eu acho que uma grande multidão sumindo da face da terra, fica muito claro o que aconteceu. Certo? Pastor, às vezes eu cheguei em casa, encontrei a Adriana, rapaz, cadê a mulher? Foi arrebatado, eu fiquei, misericórdia. Foi arrebatado e eu fiquei, né? Aí, tem até uma brincadeira que o pessoal bota um som da trombeta, não sei se vocês viram no Instagram, só a roupa vazia, né? E a mulher vai entrando, o marido vai entrando dentro de casa e só o som da trombeta tocando. E a roupa da mulher em cima do sofá, né? Cheguei um dia desse lá em casa perguntando aqui, se não vai ter depois do arrebatamento, não vai ter mais chance de ser salvo, e os profetas vão voltar para quê? Os profetas? Quais profetas? As testemunhas, né? As 2 testemunhas, né? Não, aquelas 2 testemunhas, a minha interpretação, minha querida, certo? Para a interpretação dispensacionalista, aquelas 2 testemunhas fazem parte do povo de Israel, junto com o povo de Israel, inclusive a semelhança, é uma das interpretações mesmo, a semelhança de Moisés e Elias, né, que vão propagar o evangelho para a conversão dos que ficaram na terra. Mas a igreja mesmo já está lá, certo? Mas para aqueles que não acreditam que a igreja vai ser arrebatada, quem vai estar testemunhando no momento do aperreio, essas 2 testemunhas é quem? É a própria igreja. É a própria igreja. Se ela não está nos ares e ela permanece fiel durante a tribulação, o que ela está fazendo?
testemunhando. São duas pessoas, mas é a igreja no Espírito de Moisés. Mas vai improvisar mesmo. Não, vamos lá. Como eu interpreto? Existem várias interpretações, certo? Pode se levantar. Alguns acham que vão ser levantados 2 grandes profetas dentro da igreja. Amém, pode ser, certo? Mas eu, particularmente, como já passamos por essa passagem. Lá em Zacarias, a referência que Apocalipse toma é o livro de Zacarias, aonde ele pega esses 2 profetas e é chamado também de 2 oliveiras, que está lá na profecia do livro de Zacarias. Essas 2 oliveiras, fica claro no livro de Zacarias quem são. É o sumo sacerdote da época e o rei da época. É o sumo sacerdote e o rei. Ok? São essas 2 pessoas no livro de Zacarias. Certo? As 2 testemunhas do livro de Zacarias são essas 2 pessoas. É interessante perceber então que em Apocalipse, assim como em 1 Pedro, como é que Pedro chama e como é que João chama a igreja? Não. Do mesmo jeito que Moisés chamou Israel quando saiu no exílio do Egito para a terra prometida. Reino e sacerdócio santo. Vós sois o reino e sacerdócio santo de Deus. Tanto Pedro fala isso em 1 Pedro, se referindo à igreja, como o próprio João fala no capítulo 1 de Apocalipse, chama a igreja de reino e sacerdócio de Deus. Então, se Zacarias está se referindo ao seu rei e ao seu sacerdote, na época em que ele estava em terra, vivo, no momento em que ele profetizava, a interpretação de que isto é aplicado à igreja, uma vez que João chama a igreja de reino e sacerdócio de Deus. Certo? E também por que 2? Porque todo testemunho judaico, ele tem que ser validado por quantas pessoas? Por 2 ou mais. Certo? Alguns dizem, não, é a igreja imbuída do poder do Espírito Santo de Deus, não é? Certo? Ungida pelo Espírito Santo de Deus. Também pode ser, certo? Mas eu faço mais a interpretação com referência ao texto de Zacarias, que se refere ao rei da sua época e ao sacerdote da sua época, ao qual tanto Pedro como João reinterpretam como sendo a igreja reino e sacerdócio de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10, ele deixa bem claro aqui. Pode ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Povo de Deus, não era povo, agora sois povo de Deus. Alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ele está falando da igreja, do Isso. Senhor, né? Uhum. Se a gente se isolar e entender o versículo 9, vai achar que é só o governo sacerdotal de Israel, mas quando o versículo 10 ele completa o versículo 9. E tem também Apocalipse, depois vê se vocês acham, o próprio João fala em Apocalipse que a igreja a qual ele está destinando a carta é reino e sacerdócio de Deus. Aqui, achei agora, oh Deus misericordioso. Apocalipse 1, versículo 6. 6, 4, 5, 6. Não, 5. 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Amém. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele é glória e o poder para todos sempre. Amém. Certo? O próprio João coloca, então, esta é uma possível interpretação. Claro, irmão, tem as variadas interpretações. Ok? Essa se encaixa melhor, tem vários textos, né? Certo? Voltando aqui então, o que acontece?
as duas interpretações, né? Este trono branco, o juízo do trono branco é o mesmo juízo do trono de Cristo? Pode ser e pode não ser. A doutrina da Igreja de Cristo oficial separa. Estou sendo muito claro aqui. Diz que o julgamento do trono de Cristo é um para os fiéis, para receberem galardão. Ela não diz onde vai acontecer, mas ela separa. Ela separa do trono branco, que é o julgamento de Deus. Certo? Amém? E aqui ela bota só para os ímpios. Provavelmente, né? Porque se separa. E se os santos já foram julgados... Claro, né? Eu estou falando dos ímpios, mas tem a galera de Israel aqui também, como eu expliquei, né? Mas a maioria é ímpio, né? Certo? Como é, pastor, que ela define a Igreja de Cristo? Dois momentos distintos de julgamentos. O trono de Jesus Cristo, o trono de Cristo e o grande trono branco. Certo? Ela separa em dois. A doutrina oficial da Igreja de Cristo. Amém? Então, outra coisa que acontece aqui no versículo 11 fugiu o céu e a terra, né? Fugiu o céu e a terra. Então, esse julgamento, ele parece já ocorrer ali na iminência do quê? Do novos céus e da nova terra. Da nova criação, né? Ou antecede ou já começa ali no iniciozinho da nova criação, certo? É interessante também, irmão, saber que as pessoas são ressuscitadas para serem julgadas, ok? Como é dito lá no livro de Daniel. Existe uma doutrina que acha que só os salvos é que serão ressuscitados em corpo glorioso para serem julgados. Mas o livro de Daniel diz que todos serão julgados, todos ressuscitarão, desculpe. Um para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Certo? O próprio livro de Daniel diz isso. Eu acho que João também diz isso na primeira carta de João, mas Daniel é certeza. Ok? Fugiu céu e terra, né? Aí o mar, a morte e o inferno já falamos. Foram julgados segundo as suas obras, já também dissemos por quê. Sim, e vem o final derradeiro. O que acontece com esses que foram julgados e se acharam culpados? Não é? E a morte também foi, né? A morte e o próprio inferno. Porque o Hades é diferente do Geena, certo? Então, alguns fazem essa distinção. O Hades, que seria a habitação dos mortos, o próprio Hades, essa habitação dos mortos, ela é lançada para a perdição eterna, que seria o lago de fogo, o Geena, né? O Geena, então, seria o ponto final de todos, né? O ponto culminante de perdição, aonde também foram jogados quem? Lá no lago de fogo. E o dragão, não é? O dragão foi jogado aqui? Foi no versículo 10, né? Versículo 10, ok? E o diabo que enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, certo? E onde já estavam, né? A besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta antes do milênio, né? Antes do milênio. E o diabo aqui depois de que João relatou o milênio, certo? Até porque existe uma revolta do diabo no final do milênio, se lembram disso? Né? Mas a besta e o falso profeta não estão mais em jogo, já foram lançados no lago de enxofre. Né? Oi? O inimigo tenta, ele tenta, só vez na cabeça, né? Aí então, esta é a segunda morte, né? Ele diz aqui, ó, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado num lago de fogo. É importante, né? Você ver que este lago de fogo
ele sobe para todo o sempre, como no finalzinho do versículo 10. Então, o sentido da punição é de uma punição eterna, para todo sempre. Certo? Eu acho que haverá gradações de punição. Acho não, tem alguns textos dos evangelhos que deixam isso claro. Certo? Que haverá gradações de punição. Como também, viu, irmãos? Parece que haverá gradações de bem-aventurança nos céus. É melhor acabar ficar nas gradações de bem-aventurança do que nas de punição. Isso mesmo. Porque tem uma parábola, se bem que é parábola, né, que Jesus Cristo fala, né? E não sairá de lá do inferno, né? Onde há uma punição, desde que não pague até o último açoite. Não sei se vocês se lembram dessa passagem, né? Então parece haver uma gradação de punição também, certo? Na danação eterna, como há uma gradação de bem-aventuranças no céu. Como é que essa gradação de bem-aventuranças nos céus? A gente só pode cogitar, a gente não tem como dizer isso claramente, como será lá nos céus. Como eu serei, digamos assim, menos bem-aventurado do que Samuel? Não sei, certo? Né? Mas haverá gradações de bem-aventurança nos céus. Provavelmente, né? Possivelmente, eu gosto muito da interpretação do Millard Erickson na sua teologia sistemática, que ele diz o seguinte: aquilo que Samuel sentir de bem-aventurança, né, todos nós seremos bem-aventurados, mas Samuel, digamos assim, por ele ser mais bem-aventurado do que eu, estou dando esse exemplo, né, aquilo que ele sentir for preenchido será mais do que eu sentirei, certo? Então vai depender do receptor desta bem-aventurança, certo? Pode ser, mas é só cogitação, a gente não sabe ao certo, né, de como se dará essas gradações de bem-aventurança. Ok? Amém? Dúvidas em relação a isso, meus irmãos? Ficou claro aqui no desenho os momentos, certo? Alguma pergunta? O André ia falar alguma coisa, aí parou. Porque disse que vai ter gradação. Sim. Essa gradação é só de um ser mais punido que o outro, ou é Punido? um ser mais punido que o outro, ou de ter um período, por alguns cantos dizem que vai ser consumido totalmente, vai deixar de existir. Isso. Adventistas do sétimo dia, mais específico, não só eles. Mas Jesus disse nas parábolas que o inferno é local onde o bicho está morto. Isso. Como é que vai deixar de existir se o bicho está morto? Isso. Então, eu não tenho como, é isso que eu estou dizendo, não tem como eu especificar claramente como se dará essas gradações, tanto de punição eterna, como de bem-aventurança eterna. Só sei que pode haver. Pode ser intensidade, pode ser, né, em sentimento, como é que a pessoa vai sentir, como é que a pessoa vai estar lá naquele momento. Alguns sentirão mais e outros sentirão menos, por exemplo. Enfim, certo? Uma coisa eu vou dar um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo de que eu tenho uma sola do meu pé muito grossa, né? Eu trabalhei no roçado e tal. Aí eu piso numa tarraxa. Eu sinto. Outra coisa é uma pessoa que nunca andou descalço, né? Pisar na tarraxa. Certo? Né? É a mesma situação? Mas o sentimento para os dois são totalmente diferentes. Certo? Amém? Vamos entrar aqui no 21? Dá tempo? Não. Dá não, né? O César já está dormindo, o César já está apagando ali. Mateus já foi arrebatado e a gente ficou, ó. Certo? Amém, né, meus irmãos? Mas aí ficou claro, né?